Bem-vindas ao podcast Elas Viajam. Esse é um podcast feito por mulheres e para mulheres, onde elas vão contar um pouquinho sobre as experiências que tiveram pelo mundo afora. Eu sou a Mary e eu vou estar junto com vocês nessa jornada. Hoje a nossa convidada, ela é professora de língua portuguesa, de literatura. Há muitos anos atrás também já foi secretária bilíngue, então sempre teve um pezinho ali em outros idiomas, mas ela nunca tinha visitado nada além do Brasil. Há pouco tempo ela começou a viajar e não parou mais. Já foi para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai várias vezes e hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Ah, e ela também é minha mãe. Então seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Maria Elisa. Sim. É um prazer estar aqui, né? E eu queria dividir com vocês, mas acho que vou ter que dar conta da emoção, porque é minha filha, né? E é muito legal cooperar com isso, contar um pouquinho da minha vida e por que que as viagens são importantes, fazem toda a diferença, por que que elas mudam a vida da gente. Sim, eu falei um pouquinho sobre você, mas conta pra gente também, como que você se vê como mulher, um pouquinho da sua história. É, como você disse, eu fiz, né, um curso técnico, me formei em secretariado e muito jovem eu já estava trabalhando em multinacionais e o tempo todo lidando com pessoas de fora. Eu fui estudar inglês muito jovenzinha, com 12 anos eu entrei na escola e depois por 10 anos eu estudei inglês. É complicado dizer: "Ai, você estudou 10 anos de inglês", mas é que como eu trabalhava em multinacionais, recebia as pessoas, então, a língua inglesa, você faz um curso de 2, 3 anos, você aprendeu tudo, mas o problema é que você mantém o aprendizado constante, o treinamento constante, através de conversação dentro das escolas e tal. E quando eu era bem jovenzinha, eu até tive a oportunidade de fazer intercâmbio, na época era através do Rotary, né. As experiências eram alguém da família de lá dos Estados Unidos vinha para cá, e eu ia para a família deles, né. Mas não rolou, eu tinha eu sou filha de um pai e uma mãe que tiveram 4 filhos, eu sou a mais velha, então sempre tinha bebê em casa e não era fácil acolher uma pessoa de fora do país para que eu fosse para lá estudar, então não fui. Eu empurrei isso para frente, né, mas ainda não tive, talvez eu até tenha, né, é possível, hoje em dia se pode fazer intercâmbio na minha idade, né. Sim, intercâmbio não tem idade. Mas como que você começou, assim, a pensar em ir pra fora, a conhecer outros países, principalmente aqui da América Latina, né? Na verdade, eu fiquei muito tempo sem viajar para lugar nenhum. Pode contar essa história? Claro que pode. Né, é uma história difícil, porque nós temos uma criança especial em casa, ele já tem 24 anos, e por muito tempo, né, também, assim como eu abri mão da minha carreira eu não estudei só inglês, eu fiz alemão, fiz italiano, fiz francês, e, não pude usar, porque num determinado momento da minha carreira eu tive que abrir mão dessa formação toda para poder cuidar do Rafa, né. E eu fiquei muitos anos em casa, porque os cuidados que ele requeria, total atenção, precisava aprender, lidar com ele, tudo isso que você sabe muito bem, muita gente sabe, mas que é uma vida inimaginável para a maioria das pessoas, né. Então e também muito cara, uma vida bem cara, onde todos os recursos da família vão para aquela pessoa. Então o que acontece é que eu não tinha meios, ferramentas para viajar. E aí eu viajava, porque também depois eu me formei para ser professora, para poder ter um horário mais flexível e cuidar do Rafa, além de trabalhar, todo mundo sabe dessa história, né. Mas, então a viagem ela vinha para mim de outro jeito, que era através dos livros, através da TV, através dos vídeos, que depois o YouTube começou a ganhar uma força muito grande, virou uma janela mesmo para o mundo, né. E
Mas eu gostava tanto dessas coisas de viajar, que quando as minhas irmãs viajavam, as pessoas que eu conhecia viajavam, eu super curtia, assim. Eu queria ver as fotos, eu pedia fotos para mim, como se aquela viagem tivesse eu pedia detalhes, eu queria que me contassem como foi a viagem, né. Muitas vezes você ia e eu ficava muito feliz por elas levarem você, isso era uma experiência incrível para mim, que eu não podia te dar, mas elas davam, né, as suas tias, sua avó. Então, aquilo para mim era muito como se fosse eu, né. E aí, depois que a vida entrou num rumo mais, organizado, e aí a gente começou a ter o home care em casa, eu pude experienciar essas coisas, né. E talvez eu nem achasse que aquilo fosse para mim, mas quando apareceu a primeira oportunidade de viajar, eh, eu nem titubeei. Acho que você se lembra, que foi a primeira vez que eu tinha, então, aquele dinheiro do meu trabalho para mim, eu falei: agora é a hora". O Rafa tinha enfermagem, podia viajar, estava organizado com o pai dele, com as técnicas em casa, então ele estava todo cuidado, eu esquematizei tudo para que desse certo esse grande dia, e a gente escolheu o Chile. E assim, antes da primeira viagem, como eu gostava dessas experiências dos outros e aprendia, queria ouvir os detalhes, eu fuçava muito assim: "Ai, que lugares eu queria conhecer", né. E eu gosto muito de história, apesar de ser professora de língua portuguesa, eu gosto muito das questões, que envolvem a politização, né, então eu achava assim e uma coisa, né, um eu acho que tem um fundo, né, na minha infância e adolescência, eu via meu pai sabia de todos os lugares, as histórias dos lugares, a gente sentava para ouvir uma música, ele ia contando dos lugares pra gente: "Ah, esse lugar aconteceu tal coisa, olha, isso é por causa daquilo e não sei o quê". E eu tinha uma admiração muito grande pela história do Chile, né, depois de uma ditadura ruim, muito comprida, horrorosa e tal, teve muita coisa linda que aconteceu ali, eh, triste também, eles se reconstruíram, vêm se reconstruindo e eu queria conhecer essa história, esses lugares, depois tinha é um país de muita diferença de região para região, como o Brasil também, né. Então a gente foi para o Chile. Sim, e eu fui junto também. Foi incrível, eu lembro da gente no quarto organizando cada detalhe da viagem, pensando nos destinos, né, nos pontos turísticos também. Uhum. E foi uma viagem que marcou muito, acho que foi a primeira viagem Foi, internacional das 2. eu fiquei 20 anos sem sair de casa, às vezes eu não ia nem para São Paulo, porque a gente aqui em Sorocaba, né, eu não ia nem para São Paulo, eu não vi primos se casarem e tal, mas quando eu pude sair dessa bolha, né, em que eu só assistia, foi delicioso. A preparação foi muito bonita, a gente fuçava juntas para procurar o que que Montava a os gente roteiros. montava os roteiros, os lugares que a gente queria conhecer, né. O Wendel junto também, ele também para ele também era uma novidade, né, ele também nunca tinha saído de casa. Eh, e muita gente me perguntava, "Por que você não vai só com ele, já que vocês, acabaram de construir uma relação nova, uma novidade, né, podia ser". E eu tinha uma dívida com você, né, então foi muito legal você fazer parte desse momento, para mim foi lindíssimo. Mas foi uma experiência incrível. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei no Chile, a gente toda: "Meu Deus, que incrível, tô pisando em outro país e tal", toda aquela sensação, né, diferente que a gente nunca tinha vivido antes, e a bandeira do Chile estava meio mastro. É. E porque bem na praça principal do Chile, né, a Praça de La Moneda, tem uma bandeira muito grande do Chile, então é um dos principais pontos turísticos. E É. a bandeira estava meio mastro. Isso acontece muito nos países da América Latina, né. Então, Toda depois a toda gente praça descobriu, é. principal. E
A bandeira estava meio mástra porque uma poeta tinha morrido. Você lembra? Era um Era poeta um poeta. de 103 anos e a filha dele é que era viva e estava sendo homenageada, no caso pela mídia, mas a bandeira era em homenagem a esse poeta de 103 anos, que não era o Pablo Neruda, era um outro poeta, né? Mas era parente da Violeta Parra. Isso mesmo, ela era filha dele, Violeta Parra. Isso mesmo. E a nação estava em luto por 3 dias. Exatamente. Eu achei tão bonito. O país estava de luto porque um poeta morreu. Então, foi nesse momento que eu acho que o Chile me pegou, assim, pelo patriotismo e o orgulho, né? Todas as universidades estavam fechadas, né, para homenageá-lo. A coisa do Chile, ela me pega já no aeroporto, né, porque que eu acho que não no Chile somente, todas as vezes que subi num avião para descer em outro lugar, em outro solo que não brasileiro, me invadia, assim, uma vontade de dizer que sensação de liberdade estranha, né, Sim. que você tá, indo além de fronteiras físicas, e isso para nossa consciência do nosso tamanho no mundo é muito bacana, é muito legal, né. É muito legal mesmo, a sensação que o avião decola Quando ele decola. e depois quando ele vai pousar, você pensa: "Meu Deus, eu tô em É. outro país". Eu vou até usar uma frase da Clarice Lispector, que eu trabalhei hoje na escola, estava explicando, ela usa adjetivos com substantivos inesperados, e é justamente essa felicidade insuportável, né, porque o avião vai subindo e você sente até no seu corpo aquilo. E é muito legal. E quando aparecem os picos, os primeiros picos da cordilheira, eu fiquei tocada há muitos anos. Eu ainda me sinto tocada por aqueles picos na janela do avião. E o pôr do sol também é bem bonito, E o né, pôr do também é sol. emocionante. É uma sensação de que a gente é tão pequeno perto do mundo, Aquelas cordilheiras, né. coisa pra gente viver. E também demorava muito para anoitecer, você se lembra disso? Lembro, anoiteceu acho que era umas 10 horas. 9h20, assim começou a anoitecer, né. É muito diferente, as experiências, né, todas, os cheiros. Tudo que você visualiza é muito diferente. A cultura espanhola muito presente ali, né, muito diferente da dos colonizadores brasileiros, né. Aham, sim. E a cultura do povo chileno, que é lindíssima. Eles são muito politizados, né. Dá um orgulho, né, de fazer parte ali da gente, da América Latina. A gente aprendia a história do Chile viajando com os guias turísticos, muito jovenzinhos e muito politizados, né. Sim. Tá, então sobre o Chile e a Argentina, assim, me conta de repente, uma comida inusitada que você comeu. Então, o Chile não tem um prato típico do Chile, né, ele tem pratos que estão permeando toda a América Latina, né, por causa das cordilheiras, tem muito milho diferente, então tem uma coisinha que parece uma polenta salgada, não, parece polenta é salgada, né, parece aquela pamonhinha, assim, mas bem salgadinha, que tem frango dentro. Você lembra daquilo? Não lembro. Ah, Eu não. lembro do avocado, O da avocado. palta. É que essa comida que eu comi, você não estava junto não, foi quando eu fui pra uma vinícola, no interior do Chile ali, e daí a gente comeu isso. Agora na cidade tem o italianinho, né, que é aqueles cachorros É o hot quentes. dog. Um hot dog que tem palta, que é A palta é uma pasta de abacate, assim. Eu achei meio esquisito, você lembra? lembro, é esquisito. Mas lá, por exemplo, o McDonald's não, Tudo tem. foi o McDonald's que eu cheguei lá e falei assim: "Quero esse coisinho com essa coisinha". Esse momento foi muito engraçado. A gente estava num BK, eu acho que era Isso, eu não e um restaurante, e aí minha mãe, eu acho que estava nervosa querendo comer, estava com fome, e aí aconteceu que ela estava tentando se comunicar, né, com a atendente ali. Aí a moça não entendendo, porque minha mãe estava tentando falar um português meio espanhol, um espanhol meio português, assim, aí ela desistiu.
falou: "Ah, eu não consigo falar espanhol", pensou, né, provavelmente: "Não consigo falar espanhol, vou falar em português mesmo, eles que lutem pra entender o que eu tô falando". Aí ela Então, falou: "Moça, eu quero aquela coisinha que tem ali, aquele negocinho". A só que mulher sem aquelas coisinhas. olhando com ponto de interrogação, foi muito engraçado, foi uma experiência engraçada. Porque é uma curiosidade, né, eu adoro viajar para os países da América Latina, mas eu não falo espanhol. Foi a única língua que eu não estudei, mas, né, em todas essas viagens eu tenho comprado livros do Gabriel Garcia Marques, de outros autores e compro nos sebos, que tem muitos pela América Latina, Sim. compro em espanhol e tô lutando. E você tá conseguindo Tô ler? conseguindo. Agora eu já consigo até conversar um pouquinho, não, né, não assim, com não eu já conseguiria pedir um lanche lá no BK hoje. Foi bem engraçado. Mais uma experiência, assim, que marcou você bastante, porque as suas viagens foram recentes, né, você começou a descobrir o mundo ali com É, 48 anos, 6 anos atrás. faz pouco. Como que foi você realmente entender que você não quer mais parar mais, assim, que Não, isso naquele faz mesmo parte de no momento você? em que eu vi as cordilheiras, eu disse pra mim que eu não queria mais parar, que eu não tenho, sabe, a gente trabalha para as coisas boas da vida, e eu acho que eu prefiro viajar do que ter um carro magnífico, entendeu? Um carro moderno. Eu tenho um carro que também me leva a viajar, porque também viajamos de carro, né. Mas, gostamos da viagem do carro, mas é confortável, mas ele não eu prefiro 1000 vezes investir nas viagens e nunca mais eu vou deixar de viajar. E aí a gente viajou, né, depois do Chile, aí já fui para Uruguai, no próximo ano fui para o Uruguai, que foi uma experiência também muito legal, conhecer Colônia do Sacramento, sempre buscando esse aspecto histórico, né. Ah, Fugindo ali da parte turística, né, é, o lado conhecendo B, bastante, isso. mas É, eu vou eu vou atrás daquilo que é bem histórico e bem significativo, que tem a ver nós gostamos muito de museus para entender justamente essa coisa da história. Nós gostamos de ir para não só para os pontos turísticos, né, mas conhecer, andar. Nós andamos muito a pé nos lugares. Isso é muito renovador. E sempre quebrando essas barreiras, né. Então, fui para o Uruguai, achei o Uruguai lindo, disse assim: "Oh, meu Deus, esse país é maravilhoso, gostaria de morar aqui", lá no Chile, né. "Ai, queria morar aqui em Vinha del Mar, queria morar aqui, não sei aonde. Essa Santiago é maravilhosa, ai, quero voltar outras vezes", e quero. Aí, Uruguai, conheci o Uruguai todo, desde Colônia, Montevidéu conheceu o até Uruguai como? então, da primeira vez de avião e carro alugado. E foi até estranho, porque no Chile tem muito metrô, né, e a gente achou que teria lá no Uruguai, não tinha. Novos horizontes. "Ah, então vamos andar de carro ou vamos, pensar numa estratégia", tá bom. Aí conhecemos tudo lá, até Punta del Este, só que nossa base era Montevidéu, viemos embora. No outro ano, ai, as férias eram menores e não sei o quê. "Vamos então ali vamos a Buenos Aires?". "Ai, não sei, Buenos Aires é meio batido e tal". "Pronto, vamos a Buenos Aires, porque é o que temos para agora e tal". Ai, meu Deus, que encantamento! Descobri um outro mundo maravilhoso. E agora eu digo para todo mundo: Buenos Aires é uma cidade em que se há de ir pelo menos uma vez por ano. Mesmo que forem 4 dias, 5 dias, vá, vá, não deixe de ir. Aquilo é romântico, aquilo é cheio de sabores diferentes. As pessoas te acolhem muito bem. As cidades são lindas, próximas de Buenos Aires e a própria Buenos Aires. Existem muitas Buenos Aires dentro da cidade de Buenos Aires. Andei muito para todo lado, comi coisas deliciosas, as melhores carnes do mundo. Eu não posso, não é que eu esteja dizendo que são melhores do que aqui no Brasil, mas é que são outras experiências, né, e inesquecíveis também. Comi mochirra, maravilhoso aquilo. Que é isso? Você Eu tá com comi? chance da segunda vez, não gostou.
Mas é o timo do animal e ele vai um E aí preparo leva. maravilhoso, maravilhoso. E depois a gente viajou, depois de Buenos Aires, nós ficamos na pandemia, entristecidos e engaiolados. Esse momento foi triste pra todo mundo, eu acho. Mas eu descobri, por exemplo, o mundo da vela, do qual eu me apaixonei, pelo qual me apaixonei, e sigo muita gente que viaja pelo mundo, e a minha intenção com a cidadania italiana principalmente, né, que chega agora na nossa vida, é de um dia poder velejar no Mediterrâneo ou lá na Europa, né. Sim, então a Europa tá nos próximos planos. Tá, mas ainda eu quero mais América Latina. Conhecer mais. É. E você não falou da outra vez que É você viajou, Da conta. outra vez na pandemia, a gente conheceu os veleiros, eu ia dizer, conhecemos os veleiros, as pessoas que moram nos barcos e os motorhomes, né, e as pessoas que moram nos motorhomes, e aí a gente ficou apaixonadíssimo. E aí a gente resolveu viajar de motorhome. Descemos até o Rio Grande do Sul de carro, locamos um motorhome, porque infelizmente não temos o nosso próprio ainda. Entramos na Argentina pela cidade de Uruguaiana, que tem uma ponte ali, uma aduana, né, e nós viajamos de carro, de motorhome, em várias cidades da Argentina, não só Buenos Aires, até chegar a Buenos Aires nós andamos quase 800 quilômetros e fomos parando a cada 2, 3 dias, ficávamos em algum lugar, pontos de apoio, né, porque na América Latina, um pouco menos no Brasil, mas muito na América Latina no geral, essa cultura do motorhome é muito valorizada, né, então tem pontos de apoio, é super bacana. Essa viagem eu estava junto E de também. novo você foi, né. Sim, foi uma aventura. Uma É uma aventura com viagem muitos perrengues. muitos perrengues, perrengues que vocês nunca vão entender, porque é literalmente só quem viveu sabe. É, Porque desde ficar presa, primeiro atolar o motorhome sempre foi um momento porque difícil, porque para empurrar aquilo. e a gente, né, éramos, desbravadores da nossa própria aventura, porque n nós tínhamos vivido a experiência de novo, vivendo a experiência que outras pessoas também já vivenciaram, mas já tinham uma história, conhecimento e tal, e nós éramos desbravadores, porque era a primeira vez que estávamos fazendo isso, né. Então e outra coisa, na maioria das vezes, essas pessoas que já viajam, elas têm os seus carros adaptados para as suas necessidades. E nós pegamos um carro alugado que era uma van genérica, né? Genérica, que eu digo assim, uma van que tinha as comodidades que a gente tem, mas não para as nossas necessidades pessoais, né? Do jeito que nós gostaríamos. Então, cozinhamos no carro, tomamos banho no carro, parávamos para abastecer água, para limpar o porta-pote, que é o banheiro do carro, eh, e eu dirigi a van, saí dirigindo a van, porque Desse o tamanhinho. Wendel é maravilhoso, porque ele me dá a chance de vivenciar as experiências de maneira até antes dele, né. Então, ele sabe o quanto eu curto aquilo e eu acho que ele curte por ele e acaba, curtindo o quanto eu tô curtindo também, né. Sim. E aí saí dirigindo aquela van, nem nunca tinha dirigido van. Também viajar para fora requer uma pesquisa prévia de documentação, das necessidades de vacina, muitas coisas que são diferentes do Brasil muitas vezes, né, até o equipamento de segurança do carro é diferente, né. E então a gente tinha a carta verde para dirigir na América Latina que nós providenciamos antes, da nossa viagem e aí então podíamos dirigir fora do país, né. E aí a gente foi para Argentina e depois vivemos muitas coisas lá, e depois Quase não fomos para o Uruguai, porque o motorhome foi na balsa, nós 2 ficamos na Argentina, porque perdemos o horário do check-in. nunca esperei viver em país diferente do meu marido. Mas a Em algum gente deu momento, mas a muita gente conta viveu sozinha.
sozinhas, É, né, nós porque vivemos uma experiência de cada um num país, né, e com enroscos documentais. foi muito uma situação que na hora a gente ficou em pânico, porque o motorhome, querendo ou não, era a nossa casa. E o motorhome estava indo lá pro Uruguai, enquanto eu e ela, a gente ficou parada na Argentina. E a próxima balsa que ia sair, né, o ferry, ia sair 4, 5 horas depois. Então a gente ficou E ia para desesperado. outro destino. E não ia pra o destino que estava o motorhome, ia pra outra cidade, né. O motorhome estava em Colônia do Sacramento e a próxima balsa era pra Montevidéu, só que tinha Que é era são 2 quase 2 horas de horas de ôni é. distância de Montevidéu para Colônia, né. Só que a documentação do motorhome estava com a minha mãe, Ah, entendeu. é. E o Então não conseguia mexer, o motorhome não conseguia andar, né, dentro por do uma Uruguai por estrada, conta da documentação, e a gente estava sem casa, sem poder trocar de a gente roupa, estava sem casa e ele estava sem dinheiro e sem documento. então a gente teve que se virar sozinha, mas a gente lidou bem com isso, É né. você mais que eu, né, porque naquele primeiro momento o pânico tomou conta de mim. Eu vou até explicar. Nós estávamos na Argentina e em vez de viajar de carro para o Uruguai, que a gente teria que, gastar mais uns 600 quilômetros pelo menos, nós optamos por atravessar o carro, né, a van, o motorhome de balsa e nós também. Nós pagamos com antecedência, cuidamos de tudo com antecedência e lá na a balsa, ela funciona exatamente como um aeroporto, né. Tem despacho de bagagem, tem aduana, tem todos os trâmites, documentais são os mesmos de um aeroporto. Só que nós precisávamos da internet, porque parte disso era, digital. E a nossa internet ali na aduana não estava Aquele funcionando. momento que a única coisa que a gente precisa é que funcione e não funciona nada, nenhum celular, nada. E enquanto isso, o Wendel estava, né, lá na balsa acomodando o motorhome, que também tem uma aduana lá para passar o carro para dentro da balsa, entra a Polícia Federal, faz, checagem com, pra não ver para ver se não tem droga, o cachorro, entra o cão, entra lá e tudinho, tudo certinho. E ele, então, estaciona o carro dentro da balsa em que nós tínhamos comprado acomodação para fazer essa travessia. Ele lá, nós vendo a balsa, vendo o carro entrando lá, a balsa fechando e a gente aqui: "Ah, espera aí moço, fala pra deixar a gente, pra esperar a gente". E aí entrou o momento de novo que minha mãe falou tudo em português, e foi o português que só brasileiro entende, entendeu? Nem espanhol jamais ia "Moço, imaginar a entender. casinha tá lá, "Nossa nós não temos casita dinheiro". rodante, casinha, casa, casa". E eles lá com Isso uma cara de mesmo. tacho pra gente. Foi uma situação difícil, mas a Ele assim, gente deu a volta. fechou, em espanhol, né. Eh Explicou que não se podia fazer nada. Lá e a gente não tinha linha de telefone também, porque no momento em que a balsa foi fechada, não existe mais, território argentino, né, então nosso chip era para Argentina, que estava lá com o Wendel. Ele já estava com o chip desativado, né, e a gente aqui não tinha como falar com ele. Um pouquinho que a gente conseguiu de internet ali, conseguimos falar para ele. Ele tentou falar até mesmo com o comandante da barca e não adiantou nada. Foi difícil, a gente ficou nervosa, chorou, todo mundo Todo chorou. mundo chorou. Eu falava assim: "Mas o dinheiro está comigo, os documentos estão comigo e a casinha está com ele". Mas no final, depois que o desespero passa, a gente sentou, né, a gente pensou, e aí tinha uma outra companhia também, né, como se fosse companhia de avião, que atravessa para o Uruguai, e que a gente tinha esquecido, porque no Não, na nervoso verdade a nem gente não nem na lembrava. hora da a gente ficou esquecida que podíamos ir por ela, mas nós optamos pela outra por causa da altura do carro, que só passava nessa companhia, né. Então a gente, na hora da choradeira, Nem tchum. Mas aí a gente sentou, tomou uma água, pensou com calma. "Ah, mamãe, tem aquela outra ali, né". E aí deu tudo certo. A gente conseguiu na atravessar em verdade menos de nós 2 perdemos a horas. nossa passagem, né, isso foi chato, porque não é Foi uma coisa chato. baratinha, né. Não. Mas Mas conseguimos atravessar na cidade,
que precisava, né, e resolveu. Aí o Wendel chegou lá, ficou nos esperando, nós fomos para outra companhia, tomamos uma cerveja até Aí depois que para tinha comprado a relaxar, nova passagem, a gente tomou até uma a balsa sair, cerveja, né. e aí estava rindo. É, rindo assim, rindo, rindo. A gente conseguiu curtir a travessia, né. Sim. E ele estava esperando a gente, foi muito legal o reencontro, né, como se tivesse passado muito tempo, nós nos sentimos todos muito seguros de novo, né. É história para contar. Acho que perrengue sempre vai ter mesmo, mas é entender como que a gente vai lidar com isso. Eu acho que no final das contas, eh, a gente fica perdido, mas é o perrengue que vai fazer aquela viagem valer a pena. É, porque são as histórias, né, quando eu penso que o que a gente tem mesmo é que juntar histórias boas pra contar, né. É o que eu desejo toda vez que uma pessoa faz aniversário, que tem que falar uma coisa boa, eu sempre falo: "Que você tenha muitas histórias boas", porque eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né. Histórias boas e foto, né, É muita que é foto. uma coisa importante. Eu conheço Ah. muita gente que não gosta muito de tirar foto, mesmo em viagem, mas é uma coisa que vai marcar para sempre, que a gente sempre quer voltar para aqueles momentos, e a foto vai ter registrado ali, É, o vai registro é muito importante, porque aquilo é pedaço da sua vida. E a gente precisa alimentar a nossa memória, né. Tava lendo uma reportagem que a memória ela preenche lacunas, às vezes com coisas que não aconteceram, e a gente precisa treinar essa memória e alimentar. E também porque eu acho que sempre o que dói mais, e que te machuca durante a vida, porque vai ter momentos de dor, de tristeza, né, de isso tudo de saudade. saudade. Mas eu tô dizendo porque esses momentos mais tristes têm uma tendência a aparecer sempre. "Ai, porque aquele tempo foi triste, não sei o quê". Não, alimenta o que é bom, né, um jeito de alimentar o que é bom é lembrar sempre, é contar essas histórias, é ver as fotos, os registros, né, porque você tem que alimentar a memória boa, para essas histórias que você guarda, que são a colcha de retalhos que faz a sua vida, eh, Ser construída ser ali. que constrói a sua vida, você tem que, reviver sempre. Se foi bom aquele tudo que fez aquela coisa indescritível que você tem que reconhecer como felicidade, como você deseja reconhecer como felicidade, tem que olhar para trás para ver. A felicidade não é um negócio grande que está lá na frente, esperando, e daí chegou, aconteceu e acabou. Não, a felicidade é quando você olha para trás e encontra tantos momentos bons que mudaram a tua vida, tua concepção de mundo, o tamanho do mundo mudou depois que eu viajei, né? O que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber mudou, porque não tá só perto, experimentei coisas novas, eu vi lugares novos, eu vi gente diferente, eu ouvi línguas diferentes. A sua concepção de mundo muda. Isso é transformador. É Hum. mesmo. Eu entendo bastante, porque eu também eu fiz intercâmbio, né, você sabe bem. E até uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como foi para você como mãe, ficar um tempo longe da sua filha, ver ela viver ali o intercâmbio, estudar? Então, para mim era tão legal, muito mais legal do que se eu tivesse ido, né. Para mim eu curti demais, eu queria muito que você eu nem queria que você tivesse voltado por causa da pandemia, porque a gente teve um encurtamento desse intercâmbio por conta do fechamento. Eu falava: "Não, fica aí, É fica verdade. aí, porque você não vai ficar desalojada, você vai ter a possibilidade de experienciar esse momento do mundo em outro lugar, e não vai interromper essa coisa, né, que era muito nova". E você não ficou com medo em nenhum momento, porque eu fui sozinha? Não. Não? Não, a gente Mais tem medo de corajosa que mãe, eu. se você vai daqui pra praia eu tenho medo, mas não é esse medo. Eu tinha então, né, essa coisa indizível, Uhum. que a gente sente, e nem sempre é fácil falar com palavras, né. Mas eu vou tentar. Então, assim, eu tinha medo de uma coisa ruim acontecer pelo caminho, com você, onde você estivesse andando, mas eu tinha muito mais prazer em saber que você estava lá, aprendendo, estudando, vivenciando, lá do outro lado do oceano.
Se aqui na América Latina o tamanho do mundo é tão grande, imagina atravessar o oceano. É incrível É incrível mesmo. e vai ficar em você para sempre. Vai ficar em mim pra sempre. E não tenho nem palavra, assim, porque foi uma experiência muito. Eu só tive certeza que que eu ia realmente pra Europa, assim, né? Porque meu intercâmbio foi na Inglaterra. Na hora que eu atravessei o portão de embarque, eu falei: "Meu Deus, eu vou mesmo. Eu vou conhecer a Europa". Foi uma sensação muito. Me senti muito corajosa, não sei explicar. E eu estava muito feliz. Estava orgulhosa. Orgulhosa é uma excelente palavra. Muito feliz, muito orgulhosa e achando que isso ia ter um efeito, eh, incrível na sua vida. Teve. E eu estava mais preocupada em falar com você, em mostrar que estava tudo bem, do que você comigo. Você falava: "Vai, aproveita". Eu ficava: "Mas mamãe, tem que falar com você o tempo todo pra falar que tá tudo bem". Você: "Não, filha, aproveita". É assim, é porque, né, também tem a coisa do horário, né, que lá é diferente, então, eh, às vezes eu estava angustiada, com uma saudade, mas você estava dormindo. Eu acho que aprendi muito com isso, porque a coisa do incontrolável e do possível, né. É possível que esteja tudo bem, porque ela não falou comigo ainda, né. Sim, essa Então, parte é tomara que difícil. ela esteja bem, esteja aproveitando. E aí também quando você ia viajar nos países vizinhos, né, quando era possível no final de semana, eu também adorava, ficava parecendo que estava junto com você. E essa coisa do incontrolável e acreditar que tá tudo bem é uma coisa que eu também aprendo quando você viaja. E você sabe disso, porque às vezes tá voando e eu fico: "Meu Deus, não tá me respondendo. Será que tá tudo bem?". Então eu também tenho que pensar: "Não, calma, Essa ela só última tá no vez avião, daqui a pouco ela me ou na responde". estrada, alguma Ou na interdição na estrada, BR, né, ou subindo alguma serra. alguma coisa. Então eu acho que você também me ensina muito enquanto você viaja. E eu sou muito orgulhosa, assim, de ver você em vários países. Cada vez chega mais ou menos ali em julho, eu já fico: "Pra onde será que ela vai em janeiro?". Porque ela sempre viaja em janeiro, que é o mês de férias de professor, né. É. E aí eu fico: tô curiosa, mas eu vou ficar só espiando, não vou perguntar". Porque quando ela senta pra organizar uma viagem, ela fica um tempão, dias, horas, fica lá. E começa é um processo, assim, é um quebra-cabeça. E aí eu vou falando pro Wendel: "Olha esse lugar! Ai, o que você acha disso?" Ai, ele fala: "Nossa, não tinha visto isso nesse lugar ainda". Eu fico caçando as coisas que não aparecem, em toda reportagem, sabe, é o a aquilo que vai além do que todo mundo vê. E daí eu procuro alimentá-lo também desse desejo de conhecer o que a gente não conhece ali, folheando uma revista ou vendo uma página da internet, ou até que vê, mas tem que procurar mais para ver, né. E aí ele vai ficando aceso como eu. Então essa coisa, ela vai funcionando como uma é ruim essa palavra, iluminação muito, fica até pequeno, mas parece que a gente vai ficando, como uma lâmpada que vai trocando de fase na sua potência de luz, entendeu? Assim, então a gente vai ficando mais ligado, mais cheio daquela vontade e parece que aquela energia vai tomando conta da nossa preparação. É. E no final é sempre assim, né, depois que tá tudo organizado, mas a gente tá vivendo ali o dia a dia, o trabalho, no final do dia: "Calma, daqui a pouco eu vou". Isso, é porque essa troca de fase de luz dessa lâmpada que vai ficando cada vez mais incandescente dentro da gente, ela alimenta o cotidiano, ela que dá na verdade, ela faz com que a gente levante todo dia e pense assim: "Tá bom, vai, essa semana tá chato, mas é uma semana pra Ah, frente", é uma né, semana a daqui a menos que pouco falta pra eu daqui a embarcar. pouco a gente vai, né, aproveitar. Então Acontece muito isso mesmo. É uma motivação, né.
Não É, tem como, viajar é uma coisa que é. alimenta a gente. Sem querer cair no lugar comum, né, mas toda essa preparação, o que isso vai significar e também não é só isso, porque a gente pode preparar o que for. Muita coisa sai diferente do que a gente preparou, não só pelos perrengues, mas porque também a gente gosta muito de fazer uma viagem sem muitas. Então a gente fala, "Ah, a gente tem 3 dias para ficar ali, dois para ficar lá, tararã, 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 ou a gente vai ficar só lá, e aí o que for aparecendo a gente vai costurando nesse caminho, né? Então, isso daqui tá uma delícia, vamos ficar mais uns 2 dias, né? Ai, mas aí a gente vai perder um dia sem fazer nada, mas o sem fazer nada aqui não é perdido, não. O sem fazer nada aqui é andando nesses lugares, é bebendo um pouquinho mais dessa coisa toda, né? Desse ar, desse lugar, dessa, dessa gente, dessa comida, né? Então, isso tudo tá indo, tá, a gente tá apreendendo aquilo tudo um pouco mais. Então, trazendo para dentro da gente aquilo mais, né. Então chegou num lugar, tá chovendo, tá tudo perdido? Não, não mesmo. Tem outras coisas, a gente como eu disse, a gente vai a museu, a gente vai a um restaurante, a uma galeria, sei lá, alguma coisa assim. Ou então, tá chato, não era o que a gente esperava, ou era o suficiente para esse tempo, vamos para o próximo. Mas tá bom, então, a gente tinha 3 dias aqui, mas já esgotamos tudo aqui, vamos para o próximo. Aí a gente vai para uma proximidade, né, então, para um lugar próximo, ou estica aquela viagem no sentido de: "Ah, dessa vez a gente vai vamos ficar só em Buenos Aires? Não, vamos lá para o Tigre. Ai, que delícia, então vamos, toma aquele trenzinho maravilhoso, vai, né, naquela beira-mar deles que não é bem um mar, que é o Rio da É Prata, o Rio. mas, né, tem cidades maravilhosas. Ai, a gente tá com tempo, ai, vamos ficar mais aqui, então vamos descer em São Isidro, bater perna lá, almoçar, comer alguma coisa, vamos. Ai, vamos para a próxima, vamos. Então isso daí faz a viagem valer o dobro do tempo. Sim. Então, quando a gente está aqui trabalhando, a gente pensa nessas coisas. Eu trabalho para poder passar por esses momentos maravilhosos. E aí o trabalho acaba sendo também uma coisa boa, né? Porque é o meio pelo qual a gente vai chegar ali. O trabalho na minha vida, graças a Deus, não é um fim em si mesmo, ele é um meio para as coisas que eu quero, né? É Então, assim que tem que ser. é. E desses lugares todos que você conheceu, os principais pontos turísticos, pontos não tão turísticos, qual mais te marcou? Eu sei que foram muitos, mas qual e por quê? Você podia ter me preparado para essa pergunta. Eh, bom, no Chile, eu acho que Valparaíso é uma cidadezinha muito marcante. Eu sei que ela passou por um incêndio recentemente, então parte daquela coisa linda que ela tem, pode estar em reconstrução nesse Passou por momento, terremoto também, né, infelizmente. há Mas muito tempo. recentemente foi, um incêndio. Eu falei do terremoto, porque eu lembro que tinha as ruas ainda estavam sendo reconstruídas. Então, esse lugar, ele sofreu esse incêndio, como muitas casas ali eram de madeiras, por conta dessa reconstrução mesmo do que veio depois do terremoto. Não vou saber falar o ano agora que eu me esqueci, mas, era um lugar muito marcante, colorido, bonito, tinha a casa do Pablo Neruda lá, que é, né, essa coisa que, adoro, eh, de uma escrita muito significativa para aquele povo e para todo mundo, né. E aquele lugar é bonito mesmo, porque, os caminhos, muita subida, as ruazinhas são estreitas, tem muita história ali, né. Eh Muita história de luta mesmo, porque, eh, entre os países ali, né, acho que se não me engano o Peru que queria aquela região por ser portuária, então tem muita marca dessa briga entre os países ali, e é um lugar muito diferente de todos que eu já tinha ido aqui no Brasil, Mas que é foi o lugar que você mais no Chile. gostou, assim? No Chile, No Chile não, de todos, todos os destinos. Tem que então, escolher um lugar um que só? foi muito marcante pra você. Ai, Colônia do Sacramento, com certeza. A gente gosta muito de faróis, né.
decidi que agora a todo lugar que a gente for, eu vou trazer um farol para guardar de alguma maneira. Um farol, Porque não um tem que ter, né? semáforo, o farol. Farol de mar, Isso. Tem que ter uma marca daquele lugar com você. E o que que você vai trazer? Sei lá, a gente trazia copos ou taças e agora eu tô com essa coisa do farol na minha cabeça, né? Então, o farol lá em Colônia do Sacramento é um lugar lindíssimo. Colônia do Sacramento é um lugar lindíssimo. E ali se mistura a cultura dos colonizadores, bati a mão aqui. Dos colonizadores espanhóis e portugueses que brigaram muito por aquele lugar, e ele já foi até do Brasil. Então tem muita marca disso lá, é muito lindo, é um lugar onde você senta. E todos, embora eu não seja uma pessoa de entrar na água, ou não, entrar na água não, eu gosto da água. O que eu não gosto é de ficar esturricada lá, queimando de sol. Mas eu gosto muito do mar, de qualquer mar. E todos esses lugares em que eu estive, até mesmo no Rio da Prata, né, no Mar del Plata, que não é mar, mas também é bonito de se olhar, e como as margens entre Argentina e Uruguai é muito longe, fica parecendo um mar, né? Então, esses lugares são inesquecíveis. Eu não sei dizer para você. Ah, tem uma praia em La Paloma, que é no Uruguai, porque dessa vez de motorhome, a gente desceu de Colônia do Sacramento para Montevidéu, para Punta del Este e para o Chuí. Fizemos a costa todinha do Uruguai, né? E passamos por uma cidade à beira-mar, que é La Paloma, que já é Oceano Não é Atlântico. La Pedreira? Não, La La Paloma mesmo. Paloma. Em que ela é bem na ponta e tem muita pedra, aquela formação rochosa que se mistura muito com a água do mar e já é o Oceano Atlântico ali, né? E a areia, ela é. Aquilo mexeu muito comigo, aquele monte De de concha. concha. O chão é forrado, é um tapete de conchas, né? Porque aquilo, então, me fez pensar que a areia, ela é um processo de milênios, né? E que tudo aquilo ali um dia vai ser um grão de areia, né? Eu tirei uma foto, você estava sozinha na praia, né, você parecia uma criança mexendo com as conchas. Isso mesmo. Aquilo Então, para mim talvez tenha até agora sido o mais marcante. eu ia emendar, né, junto e perguntar o que que você sentiu nesse lugar que você escolheu, mas acho que você já respondeu, né. Eu acho que é o tamanho da vida da gente em relação ao planeta e ao tempo, né? Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que viajar mesmo. Quando a gente conta a história do que a gente viveu, a gente está ampliando a nossa própria existência. Tá durando mais em cima da Terra, porque essas minhas histórias, elas ficam com você. Enquanto você as repetir, né, elas vão me carregar. Então, é uma coisa assim, eu posso durar um pouco mais, né? Enquanto você tiver as minhas lembranças, e se a gente não tem lembrança, o outro não tem lembrança da gente, né? Não, vou arrumar. Se a gente não tiver história para contar, o outro tem um tempo menor de história da gente para contar, porque ele vai contar só o que ele viu, não o que ele viu de mim e o que ele ouviu de mim, como as que eu conto dos meus pais, dos meus avós e dos pais deles, que eu nem conheci, né? Mas que estão em mim, então eles ainda vivem enquanto a gente repete essas histórias. Acho que a gente, quando viaja, tem mais possibilidade de viver histórias memoráveis, que transformam a vida da gente, por isso elas valem a pena serem contadas. Não que quem não viaja não tenha história para contar, longe disso, né? Mas viajar me dá essa sensação. Isso é uma coisa pessoal, né? Que lindo isso, fiquei emocionada. Eh, Próximo destino, assim, eu sei que você demora um tempão, né, E pra tem um problema, organizar, né? mas Quando você vai e gosta, você quer voltar, como a gente foi 2 vezes para o Uruguai, 2 vezes para a Argentina. Eu gostaria muito de voltar para o Chile,
principalmente para conhecer outras regiões, né. Eu tenho outros desejos junto com o Wendel, que é conhecer a região dos lagos, conhecer o deserto do Atacama, porque nós gostamos de ver o céu, e lá tem uma oportunidade imperdível, né, de ir para os observatórios. Mas nós gostaríamos de conhecer o Peru também, nós gostamos de gastronomia, você sabe, daí é uma oportunidade de experimentar coisas muito diferentes e que todo mundo sabe que tem uma importância nesse mundo gastronômico e tal. E gostaria de conhecer o México, gostar e eu não apenas Machu Picchu não, eu queria ir para um destino inusitado, que já foi muito badalado quando eu era jovem, mas que hoje perdeu o lugar para Cancún, né, que é a Bahamas. Eu gostaria de conhecer as Bahamas, porque além da memória afetiva, das séries, de quando eu era jovem e tal, é que eu acho que é um lugar bem bonito, também tem umas é, e também não é o point, né. Então a gente gosta de conhecer também os lugares É, que não estão mais na crista da onda e tal, mas deve ter uma história ali, né. Sim. Vamos voltar um pouquinho para você como mulher, assim. Você sempre foi uma mulher muito independente, uma mulher que nunca dependeu de ninguém para fazer nada. Como que é para você agora ter prazer em fazer as coisas junto com o Wendel? E por quê? O que que te motiva, assim? Porque eu sei que tudo que você viveria sozinha também, mas eu É entendo que possível. ele Mas, eu tenho complemente, assim. eu eu acho que, eh, tem muitos estilos de vida, e todos eles são bons se fizerem aquela pessoa que decidiu por ele feliz, né. Ou satisfeita, ou plena, tranquila, né, se dão alegria, paz, é sempre legal. Mas, o modelo de vida no qual eu fui sempre independente, também doía em mim por uma série de motivos, né. Depois que, Quais os eh, motivos? mas Conta, é importante, assim, porque a gente é feito de história, isso que a gente estava falando até agora. é. Então a gente tem que entender como que é você, como que você foi construída e o porquê que agora viajar com ele te completa tanto. Então eu vou dizer o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a pessoa tem que se sentir completa. Se ela estiver só, fazendo a viagem sozinha, estiver se sentindo completa, estiver se sentindo inteira, isso é maravilhoso. Se você está numa relação e tem uma pessoa do seu lado e você ainda se sente sozinha, nenhuma situação é boa, porque você não tem com quem dividir. Se você não tem com quem dividir, porque você está plena e não precisa dividir com ninguém para se sentir feliz, então tá tudo certo. Mas eh, eu era independente, mas numa relação em que esta independência tinha um custo de também me fazer sozinha, né. Eu tinha mais prazer de estar com você, de te levar para tomar um café, de te levar de um lugar para o outro, sozinha com você, do que, no modelo de relacionamento que eu tinha, né. Então eu estava num relacionamento desacompanhada, sozinha, e a independência significava esta solidão. Então, no meu caso, a independência doía e pesava. Não ter com quem dividir as coisas, nem sempre é sinal de empoderamento, né. E você pode estar empoderada dentro de uma relação em que o seu parceiro tem prazer em dividir as coisas com você, espera a sua, eh, a sua ideia sobre fazer alguma coisa, não porque depende desta ideia, ele também não depende de mim para fazer qualquer tipo de coisa, mas ele quer e eu quero
dividir com ele. E aí, o que você acha desse lugar? Ele percebe então que é legal, ele vem ver se para ele também for legal, então super estamos dentro daquilo, entendeu? Então o que eu concordo, ele não é obrigado a fazer, e o que ele quer eu não sou obrigada a aceitar. Então, nós desejamos fazer juntos, e pra gente, nesse modelo de relação, nesse relacionamento, que eu espero que seja para sempre, porque era o que eu via lá na minha casa, o prazer em dividir, o prazer em dar, eu acho, e daí é muito complicado falar nesse momento da humanidade em que tantas coisas que a efervescência no sentido de independência, de eu não dependo do outro, eu não posso colocar a expectativa da minha felicidade no outro, mas tudo isso tem que ser muito pensado. Eu não posso colocar minha expectativa de felicidade nele, mas eu posso ser feliz com ele e é muito mais prazeroso. O que uma viagem é quando os 2 não estão entrosados? Qual prazer você encontra em parar, porque pra gente o caminho já é a viagem, para mim e para ele. Eu tenho repetido muito isso, porque quando alguém pergunta: "Ah, mas vocês não ligam de viajar dirigindo tanto tempo e tal?". Não, porque a gente faz do caminho a própria viagem. Para mim não é só o destino, mas é tudo que a gente junta, tudo que a gente, mobiliza até chegar lá. E depois lá também durante. E depois tem a volta. Acabou o encanto na volta? Não, a gente vem, né, em todas as paradas, ou no avião, ou sei lá onde, toda vez que a gente tá voltando, a gente fica dando nota para as coisas, assim, para os lugares, para os eventos, a gente fica revendo. Mas e se tivesse: "Ah, mas tinha aquele outro caminho. Ah, mas tinha tal. Ai, não vimos tal coisa". Então vamos ter que voltar, né. Então, eu acho que nesse caso a regra, né, você não está somando, você está multiplicando, né. Na verdade, quando você está junto com alguém, aquilo é partilhado, ele tem o dobro, é partilhado de maneira prazerosa, sem peso, com leveza. Eu tenho prazer em que ele esteja gostando e visivelmente também ele tem prazer em que eu esteja gostando, né, no fato de eu estar gostando. Então isso faz a coisa ser elevada a uma potência que eu nem posso dizer que é ao quadrado, né, para não cair no lugar comum, a uma potência indefinida, porque existem os desdobramentos da viagem, né, quando você está vendo as fotos, quando você está fazendo um story, quando você está fazendo um reels, né, a gente fica revivendo aquilo. Postando um TBT. É, postando um TBT. A gente ficar revendo, eu falei pra ele que a gente devia gravar como que chama? Um Uhum. react da Sim, gente assistindo os nossos vídeos, vendo as nossas fotos, porque a gente ainda tá viajando, entendeu? sim. Então, é por isso que viajar sozinha, para quando você tá bem, inteira, deve ser muito legal, e eu não passei por isso. Até poderia ter passado, mas a minha escolha, né, de dividir com ele, ou com você também quando você foi junto, Sim. é porque a ideia é de que aquilo funcione para nós como um cobertor, assim, de lembrança, né, onde a gente está debaixo daquele cobertor junto, um esbarrando no pé do outro, né. E revendo essas coisas da viagem, aquilo transformou a mim, transformou a ele também, e Transformou a mim também. transformou a você quando você esteve junto. Então, Isso. todas essas expectativas, as hipóteses, quando elas viram histórias de verdade, né, eu quero ter o prazer de dividir com ele, entendeu? Porque ele é uma pessoa bacana para você dividir esse tipo de coisa, sabe? Ele essa coisa de que eu parecia uma criança ali mexendo, né, em determinado momento, também tem nele, e ele fica falando: "Olha aqui você nessa foto e tal, estava parecendo uma criança", ou: "Ai, você lembra o gosto disso?".
Ou, nossa, aquele barulho daquele lugar, né, é indescritível. E a gente faz isso muitas vezes depois, durante a sempre que a gente pode, a gente viaja, seja num feriado, mais curtas as viagens em Uhum. julho, né, mas sempre o janeiro e daí tem o seu aniversário, que às vezes encurta a minha viagem, porque a gente quer estar junto esse ano aqui, não encurtou, né, eu estava viajando, porque você tá Passou meu é, aniversário viajando. mas Mas ela estava trabalhando. mandou café da manhã pra mim, tá tudo bem. Eu fiz o possível para estar presente também, né. É difícil viajar só em janeiro, né. E você faz aniversário bem no meio, então Não tenho culpa, a culpa é sua, na verdade. mas as viagens de janeiro, elas são sempre compridas, então elas têm muita história e essas histórias, elas reverberam pelo ano todo, né. É, o Até a importante próxima. é viajar, ter coragem, colocar Sim, eu acho que viajar é um ato corajoso. sim, é muito corajoso. E é uma coragem que dá um medo muito grande. Eu acho que até mesmo pela questão financeira, sabe, é um ato corajoso, porque você, no nosso caso, de assalariado, a gente abre mão de outras coisas para viajar, com prazer. E faria de novo, e vai fazer de Tudo de novo, e novo, de tudo novo, e de de novo. novo. Tomara. Sim, Espero que nós tenhamos oportunidade de conhecer muitos lugares. Eu fico pensando que eu tenho 53 anos, talvez eu tenha que escolher não tantos lugares quanto eu gostaria durante o tempo que for possível viajar, mas os que forem possíveis de serem o destino da gente, serão muito bem-vindos. olha, muitas viagens ainda para se serem organizadas. E Tomara. vai ter muitas ainda. Mas eu acho que é isso, a gente podia ficar falando a tarde toda, o dia inteiro, a noite toda, mas a Eu gente queria fazer um intercâmbio. então, vamos, vamos, sempre intercâmbio não tem hora, É. não E tem lembra, a idade, gente não até tem chegou a ver para nada. América para África do Sul, né. Fazer um curso de inglês durante um tempo, que também, não adianta nada ter estudado tanto inglês e não usar. Então, para rememorar, para remexer, mobilizar esses conhecimentos, é legal, né. É legal, é importante. É. Intercâmbio vicia, assim como viagem. E vale muito mais a pena fazer um intercâmbio, porque você estuda, você é turista também. Então, podia fazer para aprender espanhol de vez, né. Então, e não falar mais aquela coisinha. Exatamente. Mas É é isso verdade. então, mamãe Rose. Obrigada por ter vindo, foi um Bom, prazer. eu que agradeço. Achei que talvez nem cabesse, mas agora eu acho que coube, né, para qualquer mulher pode, né. Sim, Então, exatamente. eu achei nem cabesse não, eu até falei errado que coubesse. Nem coubesse, porque eu já sou mais velha, né, mas mais ainda que vem a calhar como pauta, porque muitas mulheres acham que não podem mais, né. Exatamente. Muita gente: "Ah, mas eu não tenho idade". Não tem isso. E É. não tem coragem também, né. E eu acho também que se a gente faz tudo pelos filhos da gente, uma hora a gente tem que olhar pra gente e ter coragem de inovar, né. Pode ser que seja uma novidade, mas a pessoa não vai se arrepender. O medo só existe pra quem tem coragem. É, Então sempre vai dar um frio na barriga, vai dar medo, mas no final a coragem vai motivar, né. eu acho que é importante a gente pensar que precisa A conhecer, né. coragem só existe pra quem tem medo, eu falei errado. A coragem só existe para quem tem medo. Sabe, eu também falo para os meus alunos, às vezes eu penso, né, em determinadas escolas e até vou usar esse espaço para falar, às vezes eles pensam que não é para eles, né. Às vezes porque tá aqui no interior, ou porque as dificuldades da família, impedem muitas vezes, do adolescente cultivar esses sonhos, né, alimentar esses sonhos. Mas eu sempre falo para eles, e principalmente, né, estudem, tentem bolsas, existem muitos concursos, e aí eu acho que vale a pena até visitar uma agência para ver uma possibilidade, saber quanto é que custa, como pode ser, eh
desenhado isso no orçamento da família, como pode ser planejado, quanto tempo leva um planejamento para que isso seja possível, porque na verdade existem muitos meios e se você não conhecer, não vai saber se dá ou não. E principalmente precisa sonhar, Precisa sonhar. né. Muito obrigada. De nada, foi um prazer. O prazer é nosso. E é isso, galera. Por hoje é só. Sigam a gente nas redes sociais. Beijinho.